Show de bola. Nós vamos, na verdade, trabalhar aqui hoje, tá? Eu até falei ali no nosso grupo que daria 1h45, menos. Pode dar até um pouquinho menos aí do conteúdo, porque nós temos que fechar a questão ligada à figura das nulidades, tá? Para na semana que vem a gente fazer a nossa avaliação, né? Que vai ter o tema sentenças e nulidades, tá? Então eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui inicialmente, tá? Esse compartilhamento tem como objetivo aí é, trazer, né, obviamente, informações ligadas à parte Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Tudo. Branco. Aqui, compartilhar a tela. Fechou. Então a gente vai trazer essa temática, na verdade, ligada à parte das unidades, e aí a gente vai poder, né, desenvolver aí certinho essa questão para fechar, principalmente com a questão ligada aos slides que eu falei para vocês, que são de suma importância ali, aos slides, não, desculpa, ao VADMECum, que é de suma importância, que a gente vai precisar, obviamente, né, arrumar algumas coisas dentro do VADMECum ali. Então, olha só, tá aberto para vocês aí o tema, tá? Um quadro, na verdade, que eu chamo aqui, né, de nulidades no processo penal, com as duas principais características, tá? Aliás, com as duas colunas das principais nulidades, as nulidades absolutas e as nulidades relativas, tá? E na sequência, aí eu vou, né, na hora que eu explicar essa temática para vocês aqui, aí eu vou precisar realmente que vocês abram o Vademecum e a gente vai fazer uma leitura com uma interpretação de cada um dos cinco incisos do 564. Vai ler o inciso um, vai falar, na verdade, do inciso 2, do inciso 3, aí tem da letra A até a letra O lá, né? OP, e aí a gente vai para o inciso 4 e o inciso 5, entendendo, obviamente, a figura da dinâmica da nulidade. Feita essa avaliação, encerrou a temática. Semana que vem, né, eu preciso que vocês tragam o Vademecum para a prova, né? Vamos ver, tomara que a semana que vem melhore o tempo e que a gente esteja presente ali, e aí a gente faz, na verdade, a questão, né, da avaliação usando o Vademecum com o tema sentença e o tema nulidades. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Na semana que vem, tá? Alguma disciplina de vocês já encerrou? Alguma disciplina, tipo, não vai ter mais atividade na semana que vem? Eu tenho aula na terça-feira, professor. Ainda tem aula na terça. Tá. Então tá. Fechou. Tá, na verdade, até a única opção que eu tinha também era justamente na terça-feira, mas daí precisava ser uma disciplina que todo mundo fizesse e que tivesse livre, né? Mas não tem problema. Eu vou estar aplicando prova na terça-feira, né? E depois vou aplicar a prova, obviamente. Tem todos os dias ainda. Semana que vem ainda tem uma galera que está geralmente aplicando as provas em si. Mas não tem problema. Então tá. Aí semana que vem, né? Se Quinta, tiver aula na terça, pode fazer a prova na terça como é que é? comigo? Quem não tiver aula na terça, no caso eu não tenho mais, você vai estar aplicando a prova em outra sala, a gente Não, não, pode fazer? não. Não, não, não. Não. Na verdade, o que que eu ia fazer, né? Ou eu ia levar a turma inteira para fazer a atividade da M3, certo? Né? Mas aí quem não tem como, na verdade, vocês vão entender depois o porquê. Na quinta-feira, daí a gente faz na quinta mesmo, mantém na quinta, até porque terça-feira eu vou ter prova à noite no sexto período. Aí quarta de manhã eu apliquei a prova ontem, então encerrou. E aí agora fica quinta à noite, então fica terça e quinta à noite, a gente faz a prova. Mas é jogo rápido, tá? Na quinta-feira que vem eu só ia antecipar se todo mundo tivesse finalizado. Ah, não, não tem mais aula, só fiquei eu, porque nós, a princípio, é, ficamos ali por causa dos feriados na quinta-feira. Então, tecnicamente, ia ser 3 de julho, 10 de julho, né? A gente ia entrar lá no meio de julho lá. Então, para conseguir resolver a questão e antecipar ali até porque o conteúdo. Mas não tem problema, mantemos para quinta, tá? E aí, sentença e nulidade, só não pode esquecer de levar o Vademecum e eu vou estar fazendo essas observações do Vademecum hoje, ajustando o Vademecum para que você possa chegar na prova e ficar tudo certo, tá? Então, olha só, vou voltar para a tela aqui, tá? Onde a gente está falando das duas características das nulidades no processo penal: a nulidade absoluta e a nulidade relativa. Se você procurar o Código de Processo Penal, você não vai encontrar, certo, uma definição, uma classificação no Código de Processo Penal. Essa classificação é feita através da doutrina, certo, em que ele vai estipular quais são aquelas que são absolutas e quais são aquelas que são de natureza relativa. Já falei para vocês que nulidade é sinônimo de vício, é sinônimo, na verdade, de falha processual, é sinônimo de sanção, é sinônimo de prejuízo, né? A nulidade é um erro de ordem processual que pode afetar
aquele ato ou pode afetar o processo inteiro. Depende da circunstância, tá? E aí o que que nós vamos ter que prestar atenção, tá? As nulidades de natureza absoluta dizem, né, que é uma nulidade aquilo que afeta o interesse público. Ou seja, se eu fizer uma contraposição com a nulidade relativa, a nulidade relativa afeta o meu direito, a nulidade absoluta afeta o processo penal. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um processo sem uma devida citação, por mais que a citação seja algo relacionado a mim, o acusado, a citação é um ato processual formal de chamar o réu para o processo. Quando eu digo para vocês que ocorreu uma audiência sem a presença de um advogado, por mais que a ausência do advogado afete o interesse do acusado, a presença do advogado é uma obrigação dentro do processo penal. Então, toda vez que ela atingir a coletividade, o processo penal, os seus princípios, ela diz respeito a um interesse público. Toda vez que ela atingir o interesse da parte, ela vai, na verdade, ser uma nulidade relativa. Tá, Rigueiro? Eu pedi para ouvir uma testemunha chamada de testemunha extemporânea, intempestiva. Mas em busca da verdade real, eu quis ouvir essa testemunha. A juíza disse não, não autorizo ouvir. Quer dizer, quando ela disse que não me autorizava a ouvir, tecnicamente está ferindo um direito meu, né? Aquele pedido que eu fiz. Eu fiz um pedido de uma diligência, foi indeferida aquela diligência. Quer dizer, perceba a loucura, ó. Permitir fazer o pedido de diligência é processo penal. Requerer aquela diligência é da parte. A parte vai exercer o contraditório e a ampla defesa. Se eu exerci e me foi negado, tecnicamente afetou o meu direito. Então eu tenho essa linha muito tênue. A nulidade absoluta e relativa ela se confunde muito, principalmente quando a gente for ler os artigos, vocês vão ver. Então, assim, a nulidade absoluta fere o interesse público, a relativa fere o interesse privado. Segunda linha, a absoluta pode ser decretada de ofício. A nulidade absoluta ela é igual, por exemplo, às causas de extinção da punibilidade. Se um desembargador, um juiz, percebe que algo está prescrito, ele não precisa da provocação das partes. Ele pode ele mesmo dizer, de ofício, declara a prescrição. Ponto. Em compensação, a relativa não pode ser decretada de ofício. A relativa depende de uma provocação da parte. A parte vai ter que dizer: olha, né, eu me senti prejudicado, requeiro que essa nulidade seja reconhecida. Tá? Então, primeira parte é decretada de ofício, a absoluta, a relativa não pode ser decretada de ofício. A absoluta não convalesce. Galera da manhã tava me perguntando, Rigueto, não entendi direito, não convalesce e tal. E a relativa, né, o ato se convalida. Se quiser trocar essa palavra por um sinônimo, né, a absoluta não preclui. A absoluta, enquanto que a relativa preclui. Se acontecer uma nulidade relativa e você não arguí-la no momento certo, eu vou presumir que você concordou com essa nulidade, precluiu. A nulidade absoluta, se ela acontecer em determinado momento do processo, se você não arguir naquele momento, e passar, e passar, e passar, e quando chegar lá na frente, tá? Você quiser arguir aquela nulidade, tá? Você pode arguir aquela nulidade, porque ela não vai convalescer, ela não vai ser considerada. Um exemplo, volto ao exemplo que eu dei ali, uma audiência sem advogado, uma ausência de citação. Cara, vocês vão ver semestre que vem comigo. Em agosto a gente vai estar junto de volta e vocês vão perceber assim, ó, que lá no final do processo, por exemplo, tá? Se você tiver uma oportunidade de fazer uma revisão criminal, que é tipo uma ação rescisória que tem lá no cível, tá? Essa revisão criminal, na verdade, ela permite, tá, que você desfaça a coisa jurídica. Quando? Quando encontrar, por exemplo, nulidades absolutas. Aí eu encontrei a falta da citação. Cara, mas o processo era de 98. Nós estamos em 2025. Agora, numa revisão criminal, você percebeu que o cara não foi citado. Pode alegar? Pode. Tá, você não tinha percebido antes? Até tinha. Mas a nulidade é absoluta. Eu posso alegar a qualquer momento. Ela não tem. Aí eu complemento com a quarta linha ali, olha só, né, uma, duas, três, com a quinta linha das absolutas. Não faz coisa julgada. Absoluta não faz coisa julgada. A linha de cima pode ser provocada, invocada a qualquer momento. E aí eu já vou explicar uma dica prática. Em compensação à nulidade relativa, o ato se convalida se você não reclamar.
deve ser alegada no momento oportuno, não pode ser alegada por quem deu causa, quer dizer, se você der causa naquela situação, você não pode levantar aquela leve e dizer, olha, causou a nulidade em si. Aí deixa eu fechar esse compartilhamento, eu vou abrir uma outra tela aqui, já volto para isso, tá? Só para vocês tentarem entender uma lógica da coisa aqui, ó. Quer ver? Deixa eu abrir um quadro branco para a gente poder. Deixa eu ver aqui. Eu quero fazer uma. Aqui, ó. Tá? Novo quadro branco. Tá? Todo mundo tá vendo o quadro branco aí, né? O que acontece aqui? Tá. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma jogada aqui para escrever um negócio aqui. Aí. Pensa comigo, tá? Eu tô falando. Como é que tá acontecendo aqui? Ah, agora sim. Deixa eu pegar as letras aqui. Pô, fez um monte de rabisco. Pouco louco. Tá, agora deu. Vamos fazer assim mesmo. Tá? Olha só, a gente tem o inquérito policial, tá? A gente tem o início da ação penal, então vamos pensar aqui, a gente tem a denúncia, tá? A gente tem a denúncia aqui. A gente tem, na verdade, a resposta à acusação. A gente tem a resposta à acusação, tá? A gente tem, tô economizando situações aqui. A gente tem a audiência, tá? De instrução e julgamento, tá? A gente tem as alegações finais. Estou dando um exemplo aqui, alegações finais. E a gente tem a sentença. Tá? Seria mais ou menos assim, de maneira resumida, seria mais ou menos assim. Deixa eu fechar aqui. Aí. Seria mais ou menos assim a situação de um processo. Perceba comigo, tá? Em que momento, tá? A gente pode alegar uma nulidade, né? E vou voltar a falar aqui, uma nulidade de ordem é, é, relativa, porque a absoluta ela pode ser alegada a qualquer momento, né? Então, em que momento que eu posso, na verdade, alegar uma nulidade relativa? Deixa eu pegar aqui. Aí, deixa eu arrumar certinho para ficar bonito. Pronto. Tá? Em que momento, Rigueto, que eu posso alegar uma nulidade relativa? Se a nulidade acontece, por exemplo, né, do inquérito policial até aqui, tá? Até a denúncia, tá? Deixa eu pôr. O que está acontecendo aqui? Ver se eu consigo fechar o. Aqui, tá? Ó, se eu, na verdade, tenho uma nulidade que acontece do inquérito policial até a denúncia, o meu primeiro momento de me manifestar é na resposta à acusação. Qualquer nulidade que tenha ocorrido até esse momento, é aqui que eu preciso alegar. Se a nulidade ocorre após a resposta à acusação, ou seja, acontece na audiência de instrução e julgamento, a minha primeira oportunidade de escrever é nas alegações finais. Se a nulidade ocorre após a sentença, por exemplo, eu teria que alegar a minha nulidade no recurso. Quando eu falo alegar, tá, eu não estou falando, na verdade, de levantar a mão e dizer que ela aconteceu. Estou falando de arguir, de trazer aquilo numa petição. Perceba o seguinte, tá? Perceba o seguinte. É, é, a nulidade absoluta não interessa aonde ela aconteceu. Não interessa onde ela aconteceu, ela pode acontecer em qualquer momento. Eu posso ter ciência de que ela aconteceu e eu continuo o processo e alego no momento que eu quiser. Uma nulidade relativa é do jeito que eu estou falando aqui, ó. Se ela acontece nesse primeiro momento aqui, ó, vou colocar o muzinho aqui, nesse primeiro momento, e eu não alegar na minha resposta à acusação, ela vai precluir. Se ela acontece nesse segundo momento aqui, e eu não alegar nas alegações finais, ela vai precluir. Se ela acontece nesse terceiro momento, que é o momento da sentença, tá? E eu não arguir no recurso, ela vai precluir. Ou seja, quando eu digo, na verdade, que as nulidades relativas devem ser alegadas no momento oportuno e elas não podem, certo, ser, elas não precluem, né? Aliás, a absoluta não preclui, né? Ela não pode ser alegada por quem deu causa. O que eu quero dizer, na verdade, é justamente o quê? Né? Você não pode levantar a tua mão e dizer, olha,
eu causei essa nulidade, eu quero arguir essa nulidade, não. Mas aí, ó, por que que vocês acham que o juiz faz relatório na sentença? Por que que vocês acham, na verdade, que o Ministério Público faz um relatório nas peças dele, na resposta na alegação final, nos recursos de apelação? Porque o Ministério Público é o órgão fiscal da lei, né? Ele é fiscal da lei, e o juiz é o presidente do ato. O que que o juiz tem que fazer? Ele faz o relatório, é uma obrigação do magistrado na sentença fazer o relatório, com exceção do juizado especial, para que ele passe por todos os atos processuais. E qual é o papel do juiz? Se a nulidade for de ordem absoluta, por exemplo, ele vai declarar de ofício. Ele vai reconhecer. Então, assim, ó, volta aquela fita para vocês. Tirem da cabeça de vocês de que a nulidade absoluta anularia tudo e a relativa anularia uma parte. Não. Ela pode anular só o que aconteceu aqui na fase da denúncia. Ela pode anular a audiência de instrução. Hoje eu fiz, por exemplo, uma audiência, só para vocês entenderem, eu fiz uma sustentação oral no Tribunal de Justiça hoje, onde eu aleguei uma nulidade por ausência de intimação do meu cliente na audiência de instrução e julgamento. O meu cliente mora no mesmo endereço há 20 anos, só que ele é médico. Então ele trabalha de manhã, de tarde e de noite, ele tem 500 plantões e ele nunca é localizado no endereço dele. Só que ele nunca mudou de endereço. E o oficial de justiça compareceu lá e disse: olha, compareci no local indicado e não encontrei o fulano de tal, né? Porque o mesmo, segundo sua mãe, ele não tem hora para estar aqui. O oficial certificou isso. O juiz, quando abriu a audiência, falou diferente. Falou assim: olha só, o réu deve ter mudado de endereço, e mudar de endereço sem avisar o juiz é revelia. Decreto a revelia. Não interrogou o réu na audiência de instrução, abriu o prazo para alegações finais orais do defensor público e do Ministério Público ali e sentenciou na audiência. Ou seja, percebam aqui o desenho de novo. Tá? Eu entro no processo dele aqui, ó. Opa, peraí. Eu entro no processo dele nessa fase aqui, ó. Ele já tinha uma sentença negativa, certo? A nulidade teria acontecido na audiência de instrução e julgamento. Se você for para amanhã, o semestre que vem você vai entender. O semestre que vem você vai entender que isso aqui, ó, segundo o artigo 400, isso que eu estou circulando aqui, ó, de acordo com o artigo 400, acontece tudo no mesmo ato. O juiz pode fazer fracionado, mas a lei manda fazer tudo no mesmo ato. Ou seja, o ato que aconteceu foi aqui. Audiência de instrução, vítima, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa e interrogatório. Não tem réu, revelia. Alegações finais, quero a condenação, quero a absolvição, sentencio, condenado. Ou seja, eu tomo ciência da nulidade, a minha única oportunidade de alegar essa nulidade é no recurso. Né? Ou seja, se eu não alegasse nesse recurso que foi para o TJ de Santa Catarina, eu não conseguiria alegar depois num recurso para o STJ, para o STF e assim por diante. Tá? Então, esse é o contexto inicial aqui, tá, do procedimento, né, dessa questão, na verdade, da nulidade. Então, eu precisava mostrar esse quadro para vocês pudessem entender a dinâmica em si, e aí eu vou voltar, certo, para o nosso slide lá, para aquele slide que estava a questão da nulidade. Então, ó, tá? Vamos voltar a fita aqui. Ah, isso. Então, olha só, né? É, passada essa característica da nulidade, ou seja, de que ela é algo, então, né, absoluto ou relativo, qual é a dica que eu dou prática para vocês? A dica prática que eu dou para vocês é assim. Eu até falei isso na sustentação oral hoje. Sempre olhe para a nulidade, eu estou falando isso de prática, não de prova da OAB. Sempre olhe para a nulidade como se ela fosse relativa. Isso vai demonstrar uma série de coisas e vai trazer uma série de seguranças. Primeiro lugar, como assim, Rigueto? Ah, é uma nulidade lá que eu olhei na doutrina e eles disseram que era absoluta. Mas eu vou arguir. Levanta a mão e faça a arguição. Quando eu fizer essa arguição da nulidade, né, porque automaticamente ela seria, vamos dizer assim, absoluta, mas eu achei que ela era relativa, eu demonstrei o meu interesse, né, como interesse privado. Eu sei que não podia ser decretada de ofício, então eu pedi a decretação da nulidade. O ato não precluiu, certo? Aleguei no momento oportuno, tá? Não tinha dado causa àquele procedimento, então automaticamente eu estava garantido nesse quesito, né? E aí qual é o meu receio? Por que que eu faço isso na prática sempre? Porque eu tenho encontrado na prática decisões de tribunais que
estão relativizando nulidades que eram absolutas. Essa é a minha ideia. Volto a dizer para vocês, a lei não diz qual é absoluta, qual é relativa. Quem diz isso é a doutrina. Eu já vi acontecer no tribunal do advogado ficar quieto. Lá na fase de instrução aconteceu a nulidade, ele falou: não vou falar nada, é absoluta. O processo tramitou certinho. Quando chegou no recurso, o advogado levantou a mão e falou assim: olha, lá atrás aconteceu uma nulidade. Lá atrás aconteceu uma nulidade? Sim, lá atrás aconteceu uma nulidade. Ou seja, automaticamente, certo? Essa nulidade seria absoluta, o tribunal deveria alegar. Sabe o que, que o tribunal falou? Entendo que ela é relativa. Entendo. Nós desta Câmara Criminal, relativizamos a nulidade. Cara, lavou a égua. Ainda colocou o advogado numa situação delicada no dia da sustentação oral. Eu lembro dessa sustentação oral, dizendo que o desembargador quis dizer assim, em outras palavras, né? Que o advogado meio que agiu de má fé, tá? É, 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 né? Que viu, né? Que agiu de má fé, porque deixou para alegar só naquele momento, querendo. Eu não nego que ele teria agido sim, não vejo nem que seja má fé, mas ele agiu na malandragem. Ele leu a doutrina, deve ter lido um Guilherme de Souza Nutti, um Auri Lopes Júnior. Falou, pô, é nulidade absoluta, eu vou alegar lá na frente. Qual era a ideia dele? Se colasse aquela nulidade, meu Deus, matava tudo no passado, né? Desmontava tudo, certo? Aí o tribunal falou, não. Aí o que que eu falo para vocês? Olhem para as unidades como se elas fossem relativas. Duas pegadinhas que não tem aqui nesse quadro. A nulidade absoluta, anota aí, o prejuízo ele é presumido. Eu não preciso falar do prejuízo. Uma audiência sem advogado tem prejuízo, é evidente. Um processo sem citação tem prejuízo, é evidente. Agora, a nulidade relativa eu tenho que demonstrar o prejuízo. Aí olha só, se eu ajo dessa maneira, olhando como se fosse relativa na prática, eu digo que o interesse é privado, eu requeiro, porque ela não pode ser de ofício, o ato não vai se convalidar, eu alego no momento certo, né? Eu não estou dando causa, eu estou demonstrando prejuízo. Sabe o que que isso mostra? Mostra lealdade processual. Cara, é o que mais precisa hoje dentro do processo. Demonstrar lealdade processual. Demonstrar, na verdade, interesse, né? Que o processo flua o seu ritmo correto, colabore com o Poder Judiciário. A gente, claro que o advogado tem as suas expertises, pode postergar, buscar uma prescrição, beleza, mas assim, ó, coisas dessa natureza, assim, maldades dessa natureza, é muito perigoso. Então, assim, ó, toda nulidade que tem, seja ela absoluta ou relativa, eu sempre interpreto como relativa e vou alegando. E detalhe, eu alego na RA, na resposta à acusação. Se o juiz não reconhecer, eu alego nas alegações finais. Se o juiz não reconhecer, eu alego na apelação. Se o desembargador não reconhecer, eu alego no recurso especial. Se o ministro não reconhecer, eu alego no recurso extraordinário. E eles não têm como dizer que precluiu, porque eu não deixo. Eu não deixo precluir. A cada momento que eu posso alegar, eu levanto essa bandeira. Certo? Então, só para a gente ter uma ideia geral, né, dessa teoria, obviamente, da nulidade. E passo aqui, então, né, o que eu queria passar para vocês ali. Né, eu preciso que vocês abram o Vademecum de vocês. Tá? A gente vai fazer uma leitura aqui mais dinâmica dos incisos. Tá? E dessa leitura dos incisos, tem coisas que a gente precisa arrumar. Tá? Tem coisas que a gente precisa arrumar. Cada inciso que eu for colocando aqui no slide, tem coisas que eu vou dizer para você assim, ó, risca o teu vadimeco. Risca porque tá errado. Tem uma série de coisas aqui. Ó, as letrinhas que eu tô colocando aqui na frente, vocês estão vendo na tela aí, ó. 1, entre parênteses, letra A. Olha aqui. 2, letra A. 3, letra A, letra A. Ó, B, C. Olha a letra D, é um R, tá? Olha a letra G, é um R. O que que é isso? Relativa ou absoluta? Relativa ou absoluta. De onde é que você tirou isso, Figueiredo? Da doutrina. Tá? Não significa que na prática isso vai ficar assim, mas é da doutrina que eu estou fazendo, tá? Vamos lá. Aqui está resumido os incisos, tá? Não está incluindo todas as palavras que estão lá, mas serve para a gente entender a situação. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos. O inciso 1, a doutrina inteira diz que ela é absoluta. Incompetência do juízo, suspeição do juízo, suborno do juiz. Vou começar de trás para frente.
Suborno, a gente nem usa essa palavra no Código Penal e no processo penal. O suborno aqui, a doutrina é uma redação de 1941. A doutrina sugere aqui que o suborno seria a corrupção ativa ou corrupção passiva, né? Ou seja, um juiz que vende sentença, né, seria uma nulidade absoluta. Suborno. Suspeição, amizade íntima ou inimizade capital entre as partes. Suspeição foi o que aconteceu com o Sérgio Moro, quando ele saiu do topo da pirâmide, pendeu para o lado do Ministério Público Federal com o Dallagnol e acabou trocando figurinhas com o Dallagnol, dando orientações jurídicas para o Dallagnol. Né? Peça isso que eu dou, não peça aquilo que eu não dou. E assim, quando ele fez isso, ele gerou suspeição, nulidade absoluta. Tá? Incompetência do juiz. Se um juiz não é competente, nulidade absoluta. Essas nulidades, em tese, elas anulam os atos decisórios. Então, por exemplo, se um processo tramita, vou lá para Lava Jato de novo. Né? O Edson Fachin disse que o processo do Lula não podia ter sido em Curitiba, tinha que ter sido em Brasília. Ele fala incompetência do juiz. Ia anular o processo inteiro? Não. Ia anular os atos decisórios. O processo sairia de Curitiba e iria para Brasília, e o juiz de Brasília poderia ratificar ou retificar as decisões do Sérgio Moro. Fechou? Mas o processo poderia. Ele podia chegar em Curitiba, em Brasília, e o juiz falar: não, tá tudo certo, Sérgio Moro fez tudo certinho. Mantém todas as decisões. A suspeição, nulidade absoluta. A suspeição fez o quê? Olha só a loucura. Quando foi decretada a suspeição do Sérgio Moro, foi declarado que todas as provas produzidas, conduzidas por ele, eram tendenciosas, eram, né, eram maculadas, viciadas. Vou lá para a teoria da prova ilícita, né, da árvore envenenada. E aí o que acontece? Se as provas eram ilícitas, elas se tornam imprestáveis. O problema da suspeição nesse caso foi a produção de prova do Sérgio Moro. Não necessariamente o fato dele ser, porque se ele tivesse sido declarado suspeito numa fase inicial do processo, ele simplesmente sairia do processo, outro juiz assumiria. O problema é que ele produziu um monte de prova e quando chegou lá na frente foi declarado suspeito e disseram, peraí, mas ele é tendencioso, então toda a prova que ele produziu foi pro saco. Quando toda a prova que ele produziu se tornou ilícita, desentranha dos autos. Desentranhou dos autos. O que aconteceu? Não sobrou prova nenhuma. Então a consequência da nulidade foi uma sanção. Uma sanção para quem? Para o Estado. O Estado perdeu a oportunidade, né, de processar ou de condenar alguém em razão da ausência das provas. Então, incompetência do juízo, suspeição ou suborno do juiz, considerado nulidade absoluta, permanece no vade-mecum do jeito que está. Tá? Vamos lá. Inciso 2. O inciso 2 até a doutrina faz de maneira confusa, tá? Eu até tenho que depois alterar o slide, porque é um A barra R. Tá? É absoluta e relativa dependendo do caso. Se fala ali em ilegitimidade de parte. Existem duas ilegitimidades. Olha o que eu boto no slide. Ad causam e ad absoluta. Ad processum, desculpe. Ad causam é absoluta. Ad processum é relativa. Rigueto, o que é uma nulidade ad causam? Se quiser anotar, seria assim, ó. É um erro na titularidade da ação. Erro na titularidade da ação. O promotor não pode oferecer queixa-crime. O advogado não pode oferecer denúncia, porque denúncia é do promotor e queixa-crime é do advogado. Então, se nós trocarmos os personagens, nós vamos ter aqui uma ilegitimidade ad causa chamada de nulidade absoluta. O que é uma nulidade relativa? É a representação dentro do processo. Eu coloquei ali, né? É uma nulidade relativa, menor sem estar representado. Por exemplo, um menor, ele não pode, dentro daquele prazo de 6 meses, que é o prazo decadencial, representar contra alguém. Porque ele não tem jus postulante, ele não tem capacidade postulatória. Se o meu filho sofre uma lesão corporal, eu tenho que, no lugar do meu filho, representar contra o agressor. Então ela é uma nulidade relativa porque a doutrina diz que interessa a parte e que automaticamente pode até ser suprida. Eu não representei, meu filho representou. Essa nulidade é relativa, é uma ilegitimidade de parte, a de processo. Se eu comparecer dentro dos 6 meses e corrigir aquela falha processual, eu regularizei a representação. Então a doutrina separa
em nulidade absoluta e nulidade relativa, o inciso 2, se ela for ad causam absoluta, se ela for ad processum relativa, tá? Se surgir dúvida, né, dá um toque, a gente para, volta, mas, né, porque senão eu vou passando os incisos aqui para a gente fluir, tá? Olha só, agora a gente começa a letra, o inciso terceiro, e o inciso terceiro, tá? Ele traz um monte de alíneas, e dentro dessas alíneas do inciso terceiro, a gente tem, na verdade, coisas que vão precisar ser arrumadas no processo penal, tá? Do nosso vade-mecum em si. Tem coisas que eu quero que vocês entendam também o seguinte, volto a dizer, a redação é de 1941, tá? Então tem coisas que são meio fora da realidade, assim, né? Olha só o exemplo. Inciso 3. São nulidades, né, no processo penal, por falta das fórmulas ou dos seguintes termos. Letra A. Falta da denúncia, falta da queixa ou falta da representação. A gente brinca, né, que se tem placa, tem história, né? Geralmente, quando se coloca uma placa de alguma coisa que tu acha meio absurda, bom, se tem a placa é que alguém já fez aquilo, né? Eu acho que lá na década de 40 os processos deviam começar sem denúncia, deviam começar sem uma queixa, né? Até a falta da representação eu vejo na prática. Quando, eu vou dar um exemplo para vocês, quando o crime de estupro era de ação penal privada, ele só iniciava com a queixa-crime. Mas teve uma época que o crime de estupro passou a ser condicionado à representação. E eu tive caso no escritório do Ministério Público denunciar o suposto estuprador, mesmo não tendo a representação da vítima. Lá na frente teria decaído o direito, né? Então, assim, ó, sem a representação eu até vejo. Agora, quem é o juiz que vai começar uma ação penal sem uma denúncia do Ministério Público? Qual é o juiz que vai iniciar uma ação penal privada sem o oferecimento de uma queixa-crime? Então, meio viagem na história. Mas, anota lá, faltou denúncia, faltou a queixa, faltou representação, nulidade de ordem absoluta. Letra B. Olha a letra B. A campeã do exame da ordem, tá? A letra B cai quase toda a prova da ordem. Falta do exame de corpo de delito, direto ou indireto, se essa falta não for suprida por testemunhas. Perceba o seguinte, duas observações aqui na leitura do 564. O artigo 564, ele é exemplificativo, tá? Ele não é taxativo, ele é exemplificativo. Porém, a leitura, a interpretação de cada um desses incisos que a gente está fazendo aqui, ó, tá? Do inciso 1, tá? Deixa eu colocar aqui do inciso 1, do inciso 1, do inciso 2 e das suas alíneas, tem que ser uma interpretação restritiva. É um artigo exemplificativo com interpretação restritiva. Rigueto, eu não entendi. Vamos voltar para a primeira parte do nosso semestre, quando a gente falou de teoria das provas. Lá quando a gente falou de teoria das provas, que a gente falou sobre a prova pericial, lembra que eu falei para vocês que o exame pericial, o exame de corpo de delito, é feito em todo crime que deixa vestígio. E ele é feito por um perito oficial. E que se esse perito oficial não existir, é feito por duas pessoas idôneas com curso superior de preferência na área. Presta atenção no que caiu no exame da ordem. No exame da ordem disse que numa cidade do interior houve um crime que deixou vestígio e, diante da ausência de peritos oficiais naquela cidade, foi realizado um exame de corpo de delito por um perito nomeado. Um perito nomeado. A pergunta era se havia nulidade e qual era a nulidade. Muitos alunos responderam que sim, que houve a nulidade e sustentaram no 564, inciso 3, letra B. Mas estava errado. Mas por que, Rigueto, que estava errado? Porque o 564, inciso 3, letra B, diz que é nulidade a falta do exame de corpo de delito. E nesse exame da ordem, não faltava o exame de corpo de delito. Ele estava feito fora da formalidade, mas ele estava lá. Então, se você quiser complementar já, e depois a gente vai chegar nele, o nosso inciso 4, ele é o inciso coringa. Tudo que não tiver no 1, no 2, no 3 e no 5, a gente vai colocar no 4. Então, por exemplo, ó, existe o laudo. Então não pode ser o 5643B, porque aqui é falta do exame. Existe o laudo.
Mas o laudo foi feito errado. Opa, falta de formalidade. 564, inciso 4. Entenderam? Então, assim, ó, a lógica é essa. E lembra que o exame de corpo de delito só pode ser suprido por prova testemunhal, né? Ou seja, se tiver prova testemunhal, supre. Né? Não fiz o exame, mas tem testemunha, beleza. Fiz o exame, não precisa da prova testemunhal. Um perito oficial, quando não tiver o perito oficial, dois peritos não oficiais, idôneos, com curso superior de preferência na área. Certo? Letra C. Falta de nomeação de defensor ao réu presente que não o tiver, ou ao ausente. No teu vadimeco, para no ausente. Pode riscar o trecho que está em vermelho, tá? Pode riscar esse trecho que está em vermelho, ele não existe mais, já vou explicar por quê. Tá? Não existe mais, vou explicar o porquê. Olha só, dizia, né, que era uma nulidade a falta de nomeação do advogado para o réu que estava ali na audiência, tá? Que não tinha advogado, ou até mesmo para o réu ausente, o réu que foi citado, mas não estava na audiência. E era também a nulidade a ausência de curador para o menor de 21 anos. Vamos fazer um link aqui, vamos lembrar o seguinte: qual que é a diferença de curador e tutor? Tutor é para os menores de 18 anos. Né? Se você tem 17, 16, 15, 12, 10, 9, 8, você vai ter um tutor. Se você, na verdade, tiver 18 anos ou mais e for incapaz, você vai ter um curador, certo? Beleza. Até o Código Civil mudar em 2002, tá? E mexer na maioridade civil, baixando de 21 para 18, para se equiparar ao penal, no civil a gente só alcançava a maioridade plena aos 21 anos. Então, em 1940, quem tinha 16 anos podia ser emancipado, quem tinha 18 anos era um menor relativamente incapaz, quem tinha 21 anos era um maior absolutamente capaz. Então, quem tinha entre 18 e 21 tinha que ter um curador. Com o Código Civil de 2002, igualando o penal com o civil no 18 anos, acabou. Todo mundo foi para os 18 anos, não há mais a necessidade de curador para o menor de 21. Então você risca do VADMEC, por quê? É nulidade a falta da nomeação do advogado para o réu presente que não tiver e para o ausente. Ponto final. Não se fala mais em ausência de curador para menor de 21 anos. Certo? Letra D. Letra D, nulidade relativa. Perceba que está falando da parte, olha só. É nulidade a falta da intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada. Então, toda vez que a ação for pública, incondicionada, o MP tem que intervir em cada um dos atos. Quando ele não intervém nesses atos, é uma nulidade relativa, ou seja, ele tem que alegar no momento certo, ele não pode ter dado causa, se ele alegar, tem que demonstrar qual foi o prejuízo, certo? Ele tem que fazer tudo isso, senão preclui. E também a intervenção dele nas ações intentadas pela parte ofendida quando se tratar de crime de ação pública. Rigueto, não entendi essa parte. Ação penal privada subsidiária da pública. Né? Quando a vítima, a parte ofendida, percebe que o promotor está dormindo e não oferece a denúncia, a parte ofendida entra com uma queixa-crime subsidiária da pública. O que é isso? É uma ação penal privada subsidiária da pública. O MP tem que intervir nesse tipo de ação porque se trata de crime de ação pública. Apenas ele foi inerte, por isso que eu provoquei. Então, ele tem que intervir. Rigueto, me dá um exemplo que ele não consegue alegar essa nulidade. Quando ele é intimado e não comparece nas audiências. Quando o MP é intimado e não vai para as audiências, e na audiência acontece algum tipo de prejuízo para ele não tem o que dizer. Ele não consegue levantar a mão e dizer: olha, houve um prejuízo naquela audiência. Mas por que, Rigueto? Porque ele foi intimado e não compareceu. Ele deu causa àquela nulidade. Entendeu? Então, a letra D, nulidade relativa. Letra E, nulidade absoluta. Tá? A nulidade absoluta aqui tem três partes na letra E. Falta da citação do réu para ver-se processar. Citação ao chamamento do réu ao processo. Qual é a relação, pergunta de prova, qual é a relação direta entre o ato citatório e a Constituição Federal?
a citação válida dentro do processo penal dá o start no princípio do contraditório da ampla defesa. A partir do momento que eu digo, Gustavo, você está sendo citado, né, de um processo, Amanda, você está sendo citada de um processo, certifico como apareci no local e citei a Amanda, abriu o prazo para contraditório e para defesa. Se ela vai exercer ou se ela não vai exercer, aí é problema do Vinícius, é problema da Catiane, é problema do Jackson. Se vai exercer ou não vai exercer é outros 500. Mas que eu fiz a intimação, eu fiz a intimação. A citação, melhor dizendo. Então, assim, a ausência da citação, nulidade absoluta. Olha o que eu estou pedindo. A ausência do interrogatório quando presente. Cara, se o réu está presente, por exemplo, e não é interrogado, nulidade absoluta, o interrogatório é o ato que o réu pode praticar autodefesa e pode contar sua versão para o juiz. Então, existe a nulidade. E a terceira parte da letra E é a nulidade por ausência dos prazos concedidos à acusação e defesa. Qualquer tipo de prazo que você tenha que ser intimado para recorrer, para apresentar uma peça defensiva, para requerer uma diligência, qualquer possibilidade que você tem que ser intimado para isso e você não é intimado, não lhe é concedido esse prazo, né, você tem, na verdade, a nulidade por ausência de concessão de prazo à acusação e à defesa. Perceba que a nulidade aqui serve tanto para o MP quanto para o advogado. Então, letra E, nulidade absoluta, 3 modalidades de nulidades previstas ali. Tá? Letra F. Olha, a letra F começa a ter uns risquinhos aí que a gente precisa arrumar. Nulidade absoluta. Tá? É nulidade a falta da sentença de pronúncia. Vamos primeiro parar aqui. O que é, Rigueto, a sentença de pronúncia mesmo? Matéria do semestre que vem. Sentença de pronúncia é aquela decisão de crime doloso contra a vida e que irá submeter o acusado ao tribunal do júri. Isso é uma sentença de pronúncia, certo? Estou mandando você ao egrégio tribunal do júri, ao tribunal popular. Falta da sentença de pronúncia. Para pensar comigo. Como essa redação de 1940 ela não tem cabimento. Qual é o juiz? Para eu ter essa nulidade, um réu tem que ter ido a júri sem uma sentença de pronúncia. Aí eu fico pensando assim, é inaplicável hoje. Qual é o juiz que vai dizer, Rigueto, vá a júri sem uma decisão de pronúncia? Qual é o promotor que vai acolher realizar um júri sem uma decisão de pronúncia? Não tem lógica. Mas está ali, cai na prova da ordem. Então, se faltar a sentença de pronúncia, nulidade absoluta. Absoluta. Vírgula. Olha o que está escrito ali agora. A falta do libelo e da entrega da respectiva cópia com o rol de testemunhas nos processos perante o tribunal do júri. Por que eu deixei em vermelho esse trecho, tá? Nós temos que riscar esse trecho. Não existe mais a palavra libelo, tá? E a gente vai trocar esse texto. Aonde está escrito em vermelho aqui no slide, você risca no teu vadimeco e você escreve pequenininho em cima assim, ó. Você escreve assim: petição do artigo 422. Petição do artigo 422. Eu vou explicar o que é isso para vocês, tá? O que é, ou melhor, o que era o libelo e o contralibelo. Eram duas peças que existiam em 1940, durou até 2008 no nosso processo penal. E o libelo era uma peça do promotor e o contralibelo era uma peça da defesa. O que eram essas peças? Para que elas serviam? Quando eu mandava alguém a júri, tá? O juiz intimava o promotor e a defesa para apresentar o libelo e o contralibelo. Para que serviam essas peças? Para indicar testemunhas. Tá? Quais testemunhas você quer ouvir no plenário do júri? O João, o Pedro e Maria, o Renato, o Jorge e o Felipe. Fechou, tá? Mas aí ela tinha mais um detalhe. Dizia assim, promotor, o que é que você vai provar lá no plenário? Aí o promotor escrevia assim, eu vou provar que a vítima, a Francisca, levou um tiro, que foi o Rigueto que deu o tiro, que o Rigueto foi a causa, o disparo do Rigueto foi a causa da eficiente da morte e que o Rigueto agiu por motivo fútil. E eu quero ouvir como testemunho o João, Pedro e Maria. Aí ele perguntava, defesa, o que é que você vai provar no plenário? Apresenta aí o teu contralibelo. Aí a defesa dizia, olha,
Nós vamos provar que a Maria pode ter levado um tiro, mas que não foi o Rigueto o autor do tiro, logo o Rigueto deve ser absolvido. Quero ouvir o Fernando, o Ricardo e o Jorge. Qual era a lógica? Era uma antecipação das teses. O promotor falava no libelo, a defesa falava no contra-libelo. Sabe qual que era a lógica que eles retiraram do ar isso? Por que que eles retiraram do ar o libelo e o contra? Aí, voltei. Caiu. Ué, será, o que que será que deu aqui, né? Vamos lá, deixa eu voltar a tela aqui. Deve ser o Alexandre interceptando. Pode ser, mas isso que eu nem tava falando mal dele, né? Tá, voltamos. Então, ó, voltando à fita. Então, por que que foi tirado de circulação o libelo e o contra-libelo? Foi tirado de circulação porque, ainda que o promotor falasse o que ele ia provar no plenário e o que a defesa falasse o que ia provar no plenário, olha a viagem. Nenhum dos dois era obrigado a falar no plenário aquilo que estava escrito. Tá, como assim, Rigueto? Não entendi. É, o promotor dizia que ia provar que eu era culpado, eu dizia que eu ia provar que era inocente. Aí o promotor chegava no plenário, pedia minha absolvição, eu ia para o plenário e alegava legítima defesa. Ou seja, essa peça chamada libelo e a peça chamada contra-libelo só servia para rolar testemunhas, que hoje é o artigo 422 do CPP. Então, esse trecho em vermelho da letra F, você risca no teu vade-mecum e escreve petição do artigo 422. É nulidade a falta da sentença de pronúncia e a falta da petição do artigo 422 com o rol de testemunhas nos processos perante o Tribunal do Júri. Eu tenho que ter essa peça apresentando as testemunhas em si na letra F, tá? Letra G, nulidade relativa. Falta de intimação do réu para a sessão de julgamento pelo tribunal do júri, vírgula, quando a lei não permitir julgamento à revelia. Pode riscar o trecho em vermelho. Hoje é admitido o julgamento à revelia. Antigamente era uma viagem também. Só podia ir a julgamento um réu revel se o crime dele fosse passível de fiança. Então, qual crime contra a vida era passível de fiança? Aborto. Então, só se eu fosse acusado de praticar aborto na minha mulher, com consentimento, sem consentimento, e eu fosse um réu que não foi intimado, o meu processo ia ser julgado à revelia. Mas se eu fosse acusado de homicídio, simples ou qualificado, de feminicídio, de infanticídio, se eu não fosse intimado, o júri não acontecia. O processo tinha que ficar suspenso esperando me localizar. Mudaram isso em 2009. Tiraram esse trecho em vermelho, o legislador é cavalo de viseira. Pô, o cara arrumou o Código de Processo Penal num monte de coisa e não tirou o texto da lei, por isso tem que riscar no vade-mecum. Hoje, o que é nulidade? A falta da intimação do réu para o júri. Ó, o réu não foi intimado, é nulidade. Agora, se ele foi intimado e não comparecer, tô nem aí para o do Brasil. O júri vai acontecer com o réu revel e ponto final, tá? Então, letra G, corta essa parte também aí que é importante. Vamos avançar. Letra H, nulidade relativa. Ó, falta da intimação das testemunhas arroladas no libelo e na contrariedade nos termos estabelecidos pela lei. Risca o libelo e contrariedade e escreve de novo aí, petição do artigo 422, tá? Petição do artigo 422. O texto correto é nulidade a falta da intimação das testemunhas arroladas na petição do artigo 422 nos termos estabelecidos pela lei, tá? Essa aqui é a redação adequada aí da letra H do 564, inciso 3 do Código de Processo Penal. Fechou? Nulidade relativa. Então, ó, a gente acabou de ver que o H, deixa eu mudar aqui, o H, ups, a letra G e a letra H são nulidades relativas. Agora a gente vai para a letra I, nulidade absoluta. Vocês vão aprender semestre que vem, mas eu vou antecipar para vocês aqui. É assim, ó. Toda vez que a gente tiver um crime contra a vida, tá? Seja ele doloso, consumado ou tentado, mas ele tem que ser doloso, ele é julgado pelo tribunal do júri. Matéria do semestre que vem, a gente vai fazer um júri simulado semestre que vem, baseado num caso real. Ontem, terça-feira, à noite agora, eu fiz um júri simulado com o pessoal do sexto período, né? E foi bem legal o resultado em si, a didática da turma ali, foi bem interessante,
tá? Nós vamos fazer também com vocês no semestre que vem. Para fazer o júri, eu preciso ter jurados. Então, todo ano, no mês de outubro, eu vou falar de Balneário Camboriú. Semestre que vem eu explico o restante. Balneário Camboriú lança uma lista, tá, que tem entre 300 e 700 nomes de munícipes eleitores de Balneário Camboriú. Essa lista ela é publicada em outubro, uma lista provisória. Depois ela é publicada uma lista definitiva em novembro. Essa lista que é publicada em novembro, por exemplo, de 24, vai valer para todos os júris de 2025. A lista que sair em outubro e novembro de 25 vale para todos os júris de 2026. É assim que faz. Quando se marca um júri, o juiz pega essa lista, que tem de 300 a 700 nomes, põe a mão na urna lá e sorteia 25. 25 pessoas serão avisadas pelo cartório que devem comparecer no fórum para o dia do julgamento. No dia que eles forem intimados para o dia do júri, eles têm que vir para o fórum. Um juiz só pode instalar um júri se tiver pelo menos 15 jurados lá na plateia. Por que 15, Rigueiro? A lei manda que tenha ter no mínimo 15. Se eu tiver 14, o juiz tem que dizer prorroga a sessão para outra data porque os jurados não vieram. Então eu peço 25 e espero que os 25 venham. Se vierem os 25, maravilha. Se vier 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15. Veio 15, pá, na tampa, cara. A gente conseguiu instalar o júri. Se vier menos de 15, não dá. Tá, Rigueto? E aí? Aí destes 25, ou 15, que é o mínimo, são sorteados os 7 que farão parte do conselho de sentença. Ou seja, 25 pessoas comparecem no plenário do júri, eu sorteio 7, esses 7 virarão juízes naquele dia e julgarão o acusado naquele crime contra a vida. Então, é uma nulidade absoluta a falta da presença de pelo menos 15 jurados para a constituição do júri. Fechou. Letra J. É nulidade, nunca vi acontecer isso, é nulidade. A falta do sorteio de jurados do conselho de sentença em número legal e a sua incomunicabilidade. A última parte acontece. A primeira parte eu nunca vi. Eu nunca vi um juiz selecionar 8 jurados, selecionar 6 jurados, porque a lei manda que são 7, e o juiz sorteia 7. Sorteia da onde? Dos 15 a 25 nomes que foram sorteados. Que vieram da onde? Dos 300 a 700 nomes de Balneário Camboriú. Então, assim, ó, ele sorteia os 7. Faltar o sorteio dos jurados do Conselho de Sentença no seu número legal é demonstrar um desequilíbrio, né, cognitivo do juiz fazer uma coisa dessa. Nenhum promotor deixaria fazer, nenhum advogado deixaria fazer. Agora, desculpa. Agora, a falta da incomunicabilidade, isso acontece. Alguém, né, não sei se alguém aqui na sala já foi jurado, eu já perguntei isso na presencial, mas quando você é jurado, o juiz diz assim, né, ó, você, a partir de hoje você foi sorteado nesse momento, né, você está entre os 7, e a partir desse momento você tem que ficar incomunicável. Não pode conversar com as pessoas sobre o tema do júri. Não vai poder fazer contato com o mundo exterior. Não pode no júri concordar com a cabeça, discordar, fazer assim, não pode. Tá? Qualquer pergunta que seja feita para o jurado, o advogado, o promotor, sempre tem que ter muito cuidado. Né? Ele sempre diz assim: olha, senhores jurados, reflitam comigo, mas não respondam. Será que o réu realmente é culpado? Não respondo, porque se qualquer jurado responder, quebra essa incomunicabilidade. E o pior de tudo, eu vou contar semestre que vem de novo para vocês, eu já passei por situações, né, de quebra da incomunicabilidade. Na hora do almoço, por exemplo, 2 jurados conversaram baixinho, achando que o réu era culpado. Os outros 2 conversaram baixinho que o réu era inocente. E aí, cara, como é que eu vou provar um negócio desse? Só eu ouvi, né? Daquelas que eram inocentes eu gostei, mas e dos que eram culpados? Se eu rodasse a baiana ali, arrumasse um problema, eu ia criar uma antipatia com aqueles jurados. Então, sabe, um cuidado. Mas, só para mostrar que ocorre essa possibilidade, né, de incomunicabilidade ser quebrada, o que geraria essa nulidade da letra J. Tá? Vou avançar. Letra J. Letra K. Falta dos quesitos e das respectivas respostas. O que a letra K está dizendo? Mais uma vez, júri. Né? Quando você faz um julgamento pelo júri, crimes contra a vida, ao final do julgamento,
são feitas perguntas para os jurados em que suas respostas sempre serão sim ou não e não podem justificar. O crime aconteceu? Sim ou não? Foi o Rigueto que disparou? Sim ou não? Rigueto deve ser absolvido? Sim ou não? Rigueto agiu por motivo fútil? Sim ou não? Rigueto agiu por meio cruel? Sim ou não? É só assim. Essas perguntas e essas respostas são os quesitos. Então, faltar quesitos na hora do júri é uma nulidade. Letra K. É uma nulidade absoluta. Eu tenho, por exemplo, olha só, olha a ordem que eu falei. Semestre que vem a gente vai estudar essa ordem. O crime aconteceu, materialidade. O Rigueto que atirou, autoria. Rigueto deve ser absolvido, quesito genérico, obrigatório. Tá, Rigueto, mas pode ser, ó. Pensa comigo. O crime aconteceu? Sim. Foi o Rigueto que atirou? Sim. Rigueto deve ser absolvido? Sim. Tá, mas por que ele deve ser absolvido? Sistema da íntima convicção. O jurado entendeu que eu devo ser absolvido e acabou. Não tem que justificar. Tem que ter o quesito obrigatório. Acabou. Faltou o quesito obrigatório, por exemplo, né? E as suas respostas, nulidade da letra K. Tá? Letra L, nulidade absoluta de novo. Falta da acusação e da defesa na sessão de julgamento. Tá falando do júri de novo, tá? Não sei se quem acompanhou pelas redes sociais aí, mas nessa semana nós tivemos um júri em Brusque em que uma advogada abandonou o plenário. Né? Se você puxar aí nos jornais aí, ela abandonou o plenário. Discutiu com o juiz de Brusque é um juiz bem linha dura, tá? E ela discutiu com o magistrado e disse que não ia ficar, e juntou as coisas dela e saiu do plenário, e o júri teve que ser suspenso, tá? Pá, e agora, Rigueto? Eu não conheço os pormenores. Tomara que ela tenha razão, tá? Se ela tiver razão, o júri é remarcado e acabou. Se ela não tiver razão, ela pode pagar uma multa por abandono processual. Vou dar um exemplo prático que aconteceu. Suzane von Richthofen. A Suzane von Richthofen, ela foi a júri 2 vezes. Na primeira vez que ela foi a júri, o advogado abandonou o plenário. E aí não foi julgada. E aí teve que marcar uma nova data e na segunda data ela foi julgada. Na primeira vez que ela foi e o advogado foi embora, o advogado foi processado na OAB, né, por uma conduta antiética, e no processo penal com aplicação de multa, e foi absolvido dos dois. Ou seja, ele tinha razões para ter abandonado o plenário. Não pode haver um júri que não tenha um promotor, acusação, e que não tenha a defesa. Ou seja, uma nulidade de ordem absoluta. Tá? Letra M, outra viagem, né? Vamos ver aqui. Deixa eu puxar o chatzinho aqui só um pouquinho. Vi a notícia que a advogada terá que pagar as custas para. Pois é, Lorena. Como eu falei, eu não conheço os pormenores do detalhe, né, dos autos para saber se ela vai ser, né, o que motivou. Eu li rapidamente a informação, parece-me que ela discutiu sobre um quesito, né, que ele não teria feito um quesito e tal. Se realmente foi isso, eu vou fazer um pré-julgamento aqui, ela viajou, tá? O que ela tinha que ter feito? Ah, Vossa Excelência não está querendo fazer o quesito? Tudo bem. Gostaria que ficasse consignado em ata que eu quero o quesito tal, a pergunta tal, e Vossa Excelência não quer colocar. Ele ia realizar o júri, ele ia fazer sem aquele quesito, e aí ela ia alegar isso em recurso de apelação para o Tribunal de Justiça, pedindo a anulação do júri, porque aquele quesito não foi respondido. Aí, se o tribunal entendesse que aquele quesito era essencial, anularia o júri e mandaria fazer de novo. Então, a saída dela, se foi por essa razão, tá, foi premeditada, foi de bobeira, e aí acaba, na verdade, arcando com multa processual e tudo mais, porque pense, para você fazer um júri, você fecha a agenda do advogado, fecha a agenda do promotor, fecha a agenda do juiz, você tem que convocar os jurados, fechar restaurante, tá? Ah, cara, às vezes até hospedagem para os jurados. O Estado tem todo um custo oficial de justiça, polícia militar, traz réu de presídio, mexe com um monte de estrutura, na verdade, para realizar o júri. Então tem que ter uma consciência. Tempo atrás me perguntaram, eu tive um júri que eu tive vontade de abandonar, não abandonei e me arrependo, né? Acho que deveria ter abandonado naquela época, mas o que acontece? Eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. Se fosse hoje, eu tinha saído. Se eu fosse hoje, eu ia ser, como diz o pessoal, eu ia bater no peito e ia dizer tchau para vocês, né? Ia me achar no momento ali, né? Eu ia dizer, ó, o advogado não é indispensável à administração da justiça, então tchau para vocês, faz o júri sem mim, quero ver.
Eu virava as costas e saía. Mas na época eu fiquei com vontade, mas tive medo, assim, não vou, acho que não vou, e acabei ficando. Me arrependi, devia ter saído, né? Não lembro os detalhes também, mas eu lembro que eu deveria ter saído. Bom, letra M, viagem total. É nulidade, um processo que não tem sentença. Ei, lembra que eu botei no quadro branco aqui? Os momentos oportunos para eu alegar nulidade. Resposta à acusação, alegações finais, recursos. Quando é que vem o recurso? Depois da sentença. Se eu não tenho a sentença, como é que eu vou alegar no recurso? Se eu não tenho sentença, como é que esse processo termina? A lógica da nulidade seria um encerramento de um processo sem ter uma sentença. Tá, mas como assim? Pois é. Aí que eu brinco com a história de que se tem placa, tem história, porque deve ter acontecido naquela época, lá em 1940, os caras terem arquivado o processo sem ter uma decisão. Aí eu tenho uma nulidade porque eu não tenho uma sentença. Mas sempre vai ter, ou é uma sentença condenatória, ou é uma sentença absolutória, uma sentença parcialmente procedente, ou é uma sentença declaratória, extinguindo a punibilidade, declarando a pessoa que morreu, prescreveu, decaiu, sempre tem. Então, a ausência da sentença, nulidade de ordem absoluta, tá? Letra N. A letra N fala o seguinte, tá? Tem um textão ali em vermelho, esse texto aí, na verdade, dá uma olhada no teu vademecum, tá? Se aparece no teu vademecum essa súmula, a 423 embaixo em letrinha miúda. Se não tiver, pode anotar, coloca súmula 423 do STF, tá? E eu vou te explicar o que que é isso e o porquê que tem essa súmula aqui. É uma nulidade a ausência do recurso de ofício nos casos em que a lei o tenha estabelecido. Gueto, o que que é um recurso de ofício? É um recurso feito pelo próprio juiz. Como assim? Existem só dois casos na prática. Toda vez que um juiz de primeiro grau, presta atenção na história, toda vez que um juiz de primeiro grau conceder um habeas corpus ou conceder um mandado de segurança, juiz de primeiro grau conceder um habeas corpus ou um mandado de segurança, este juiz que concedeu o HC ou o MS, ele tem que pegar a decisão dele e dizer assim: remeta-se os autos ao Tribunal de Justiça para o reexame necessário. Isso se chama recurso de ofício. É como se o tribunal não confiasse no juiz. Então, assim, ó, como eu sou juiz de primeiro grau, eu dei uma decisão, acabei de dar um HC aqui pro Bruno, acabei de dar um mandado de segurança pro Gustavo. Eu vou fazer o seguinte: concedo a segurança, concedo a ordem de habeas corpus, remeto os autos ao Tribunal de Justiça. O que que o Tribunal de Justiça faria? Ele iria reavaliar a decisão desse juiz. Ah, o Rigueto agiu correto, mantém a decisão, o Rigueto agiu errado, revoga a decisão, prende o Bruno, tira a segurança do Gustavo, ponto final. Só que esses recursos, eles estão acabando. Já existe um projeto de lei, na verdade, querendo extinguir esse recurso de ofício, porque eles falam que não tem lógica. Eles chamam isso de poder anômalo do juiz. Porque, sabe por quê? Vocês vão aprender semestre que vem. Recurso é um ato voluntário da parte. Recorre quem quer. Recorre quem quer e quem teve prejuízo. Quer dizer, se o Bruno ganhou tudo, não tem lógica o Bruno recorrer. Se o Gustavo perdeu tudo, tem toda a lógica ele querer recorrer. Mas ele pode dizer, não quero. Ele pode dizer, tá bom, 2 anos de cadeia, eu cumpro serviço à comunidade, tá tudo certo. Quer dizer, não teria por que ele recorrer. É uma opção. Então esse recurso de ofício ele chama de poder anômalo. Aí veio uma súmula 423 do STF que acabou derrubando a letra N, dizendo que a ausência de remessa à instância superior não acarreta mais qualquer nulidade. Não acarreta mais qualquer nulidade. Apenas impede que a decisão transite em julgado em si. Ou seja, enquanto aquele juiz não mandar o HC dele, a decisão dele para o TJ, não mandar aquela mandada de segurança para o TJ, não transita em julgado. Significa que se o MP não concordar, ele recorre. Se a defesa não concordar, a defesa recorre. Ó, a Amanda colocou lá a notícia. Advogado abandona o júri e pede anulação de sentença em Brusque. Tá. Não vou abrir agora para não confundir aqui, mas volto a dizer, se foi por isso, Amanda, tá? Se tu quiser olhar até a matéria aí, mas se foi discussão por causa de quesito, tá? Depois tu me confirma aqui se foi isso mesmo. Ela viajou. O certo era consignar na ata
e recorrer no momento oportuno. Houve falha, Professor, diga. na matéria ali fala que o juiz não quis continuar com as perguntas para os jurados. E eles pediram questão de ordem durante toda a audiência. Ele falava que não era necessário todas essas perguntas. Eles insistiram. Daí até ali ela fala que vão entrar, vão denunciar da corregedoria. Saiu todos os advogados. Eles até postaram um vídeo no Instagram aqui explicando ela com os outros advogados, explicando por que que eles saíram do plenário. É só tu jogar no Google ali pra aparecer todos os vídeos dela no Instagram ali. Tá, mas é assim, ó, eu vou fazer um comentário aqui, tá? E, por favor, até se esse vídeo, né, se a minha fala chegar para ela, ela me perdoe, eu não tô falando isso aqui para criticá-la, ou nesse sentido assim, ó. Mas a impressão que dá, tá, é, quem sabe, até um certo interesse midiático, tá? De fazer uma postagem no Instagram, de criar uma polêmica, tá? Porque eu volto a dizer, a parte técnica, eu repito, eu não conheço os detalhes. Pode ser que a parte técnica tenha esse sentido tamanho prejuízo que ela entendeu por bem abandonar o plenário. Eu acho, estou falando do ponto de vista técnico, que se a questão era a quesitação, a insuficiência na quesitação, a limitação do juiz em levar adiante ou não a quesitação, o papel dela era consignar em ata e recorrer depois da decisão. E não, na verdade, né, simplesmente abandonar o plenário. Fala lá, Bruno. Aqui na matéria, o professor fala: fizemos questão de ordem, requeremos a cisão dos quesitos, especialmente porque, nos crimes conexos, sustentamos a inexistência de materialidade. Mas tá vendo assim, ó, olha que loucura, como o tema é complexo, por isso que eu falo pra você. O que que é um crime conexo? É, os crimes contra a vida vão a júri, bem como os que lhes são conexos. Então vamos dar um exemplo. Eu matei o Francisco, crime contra a vida, mas eu matei com uma arma de fogo, porte ilegal de arma. Porte ilegal de arma é crime contra a paz pública. Homicídio é crime contra a vida. Os dois vão a júri. Na hora de fazer a quesitação, os questionamentos, eu sou obrigado a fazer os questionamentos do crime doloso contra a vida e sou obrigado a fazer os questionamentos do crime de porte ilegal de arma. Então, assim, ó, aí eu volto, eu não tenho acesso, né? Eu não sei quais eram os quesitos apresentados pelo magistrado, é ele que formula as perguntas, né? E ele sempre vai questionar as partes. Doutor Bruno, doutora Amanda, concordam com os quesitos? Não, não concordo. O juiz pode resolver mudar os quesitos, ajustar. Não, mas eu não quero assim, eu não quero assado. Não é, eu acho que não era para anular. Mas faz sentido isso que o professor falou de ser uma coisa midiática, porque no vídeo do Instagram ela começa dizendo que eles tinham acabado de sair do plenário. Ah, a gente acabou de sair do plenário e estamos gravando esse vídeo para explicar o que aconteceu. Não tinha um motivo ainda para ela gravar aquele vídeo, né? Eles saíram do plenário e ela fala que já começaram a gravar. É, Faz sentido mesmo. Infelizmente, eu não conheço quem é, né? Por isso que eu falo, às vezes eu posso estar falando uma besteira aqui e ela tá só expondo realmente. Eu conheço o juiz de lá, tá? E o juiz de lá não é fácil de lidar. Ele não é fácil de lidar. Ele já é um senhor, ele é extremamente rigoroso, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu tenho um cliente que respondeu a dois processos idênticos em fatos, em condutas, um em Itajaí e um em Brusque, tá? Crime chamado de extorsão. O que que era esse meu cliente? Esse meu cliente, ele era cobrador. Só que para cobrar uma dívida da Amanda, do Gustavo, do Alexandre, ele tocava o terror. Ele dava tiro em moto, mandava coroa de flores, mandava caixão. O cara era terrorista, bicho, né? Era aqueles agiota punk, assim, tá? Só que o que acontece? O processo de Itajaí, vamos imaginar, era contra o Bruno. O Bruno era vítima. O Bruno chegou lá e falou assim: não, o Rigueto é terrorista. O Rigueto me cobrou na pressão. Quanto que você devia pro Rigueto, Bruno? Ah, eu devia 50 mil. Quanto que o Rigueto te cobrou? 50 mil. Peraí, mas então não é extorsão? É exercício arbitrário das próprias razões? Por quê? Porque se eu extorquir, é eu exigir algo a mais do Bruno. É cobrar 200 mil dele se ele me deve só 50. Mas se eu estou cobrando uma dívida que ele me tem, o certo seria, na verdade, entrar no judiciário. Mas eu estou cobrando no terrorismo, é exercício arbitrário das próprias razões. O processo de Brusque era contra o Gustavo. Gustavo era vítima.
Como é que o Rigueto tocou? Ah, tocou o terror. Flor, coroa de flor, caixão. E quanto é que você devia pro Rigueto? 50 mil. E o Rigueto cobrava de ti quanto? 50 mil. A mesma coisa. O de Itajaí, o juiz reconheceu o exercício arbitrário das próprias razões, desclassificou a conduta de extorsão para exercício arbitrário das próprias razões e disse, prescreveu em razão do tempo. Doutor Edmar Schlesser de Brusque deu 20 anos de cadeia para o meu cliente em Brusque. 20 anos de reclusão. Tá? Emprego de arma, duas ou mais pessoas. Cara, o crime, a vítima, não estou falando assim, ó, eu não estou dizendo que é uma tese de defesa, eu estou dizendo que a vítima falou. Né? Extorsão é obter uma vantagem indevida. Seria, eu devo 50 e você está me cobrando 200, porque muitos agiotas fazem assim. Tem muito cobrador que toca o terror, que cobra assim. O Bruno, Rigueto, você cobra uma dívida pra mim? Cobra, Bruno, tranquilo. Quanto é que é a dívida? 30 mil. E quanto é que você me paga? Não, daí tu acerta. Não, fechou. Tudo que eu vou pedir acima é meu. Aí eu vou cobrar 200 do Gustavo. Porque se o Gustavo me pagar o 200, eu dou o trintinha pro Bruno que tá pedindo e 170 é meu. Quer dizer, essa é a jogada dos caras. Os caras tocam o terror. E no caso dele, o mesmo caso, a mesma versão das vítimas. Um prescreveu por crime pequenininho, o outro pegou 20 anos de cadeia. Então, assim, ó, doutor Edmar é linha dura. Eu já fiz um júri com ele em Brusque. Pra dizer pra vocês assim, eu gosto dele, eu gosto, tá? Mas ele é mão pesada, tá? Aliás, não só ele, lá em Brusque, ele e a promotora são mão pesadas, tá? A promotora também é delicada. Então, assim, ó, eu acho, volto a dizer, uma opinião minha, que pode ter sido um pouquinho de sensacionalismo, um pouquinho de intenção midiática, mas principalmente, antes do sensacionalismo e da impressão midiática, eu acho que de repente ela foi precipitada. O correto seria, não estou concordando, consta na ata, recorro depois. Aí quando ela simplesmente sai do plenário, abandona o plenário, pode dar uma multa processual, pode levar uma multa aí, sei lá, de uns 5, 10 mil reais, dependendo do caso, tá? E o réu vai a júri de novo, e aí pense na situação toda com o juiz, assim, tem que ter muito cuidado nesse sentido, tá? Então, volta a fita, tá acabando. Letra N, esse recurso do ofício, então, a súmula derrubou. Cuida com o teu vadimeco para ver se está corrigido ali, tem a súmula embaixo. Letra O, tá? Falta da intimação nas condições estabelecidas pela lei para a ciência de sentenças e despachos de que caiba recurso. Qualquer decisão de que é passível um recurso, eu tenho que ser intimado. A falta da intimação é uma nulidade, né? Ou seja, para tomar ciência de sentenças e qualquer despacho que eu possa recorrer, eu tenho que ter uma intimação. Então, letra O é uma nulidade absoluta. E a letra P é uma nulidade na falta nos tribunais do quórum legal para julgamento. Matéria do semestre que vem de novo. Quando a gente recorre para o Tribunal de Justiça, nós somos julgados por 3 desembargadores: relator, revisor e vogal. Sempre por 3. Eu não posso ser julgado por 2. Se eu vou para o pleno do tribunal, para as câmaras reunidas, eu sempre vou ser julgado por número ímpar. No mínimo 5, 7, 9, 11. Isso vai depender de cada estado, tá? Mas, ou seja, o regimento interno prevê um número ímpar de desembargadores, sempre no mínimo 3. E nas câmaras reunidas, 5, 7, 9, 11 e assim por diante. Então, eu nunca vou poder fazer um julgamento no tribunal onde só tem 2 desembargadores. Quantas vezes eu já fui para o tribunal, né? E o tribunal teve que cancelar a sessão porque, por exemplo, faleceu o parente lá de um desembargador, ele não foi para a sessão. Todos os processos daquele desembargador acabaram não sendo, foram retirados de pauta porque ele não podia participar daquela sessão. Então, é a regra, a falta nos tribunais do quórum mínimo para julgamento ocorre a figura da nulidade da letra P. Eu já volto aqui no número 4. Eu vou no 5 primeiro, que foi incluído com o pacote anticrime. Depois eu volto no 4 ali. Então, olha o inciso 5. É nulidade em decorrência de decisão carente de fundamentação. Toda decisão que não tiver fundamentação, 564, inciso 5. Agora para pensar comigo. Olha só. Nulidade é atacada em preliminar. Significa que ela tem um viés
processual. O que que eu ataco no mérito? No mérito, eu vou atacar tudo que tiver relação com culpado ou inocente. Tudo. Você cometeu o crime, João? Não. Tá negando a autoria? Tô. É mérito. Você cometeu o crime, Pedro? Sim. Tá confessando? É mérito. Você é primário, que é a pena no mínimo legal? É a pena no mínimo legal. É mérito. Você tem direito ao regime aberto? Regime prisional? É mérito. Você tem direito à pena alternativa de serviço à comunidade? É mérito. Tudo que tiver ligado à culpa ou à inocência do acusado é no mérito. Tudo que tiver visão processual é preliminar. A nulidade é uma questão processual. Então, se você se depara com uma decisão, tá, que pode ser inclusive de dosimetria da pena, lá do mérito, mas essa decisão não tem fundamentação, você não precisa falar, a dosimetria deveria ter sido A, B, C e D e ele fez só A e B. Não, não. Olha, a dosimetria carece de fundamentação. Né? O juiz, na verdade, não explicou por que ele passou a pena do réu de 5 para 8 anos. Faltou fundamentação. Faltou fundamentação é uma questão processual. O juiz, quando for julgar, o tribunal, quando for julgar uma nulidade assim, ele vai olhar para aquela tua tese e ele não vai olhar para o que você está alegando, dizendo assim, puxa, né, mas o réu mereceu 8 anos de cadeia, o réu merecia 4, merecia 5. Não, não. Por que o juiz aumentou de 4 para 8? Não sei. Faltou fundamentação mesmo. Nulidade do 564, inciso 5. Falta de fundamentação é uma nulidade processual. Parágrafo único. Ocorrerá ainda nulidade, que é o caso da menina de Brusque, eu acho, deficiência dos quesitos ou de suas respostas e contradição entre elas. Ou seja, havendo deficiência dos quesitos, falta de quesitos, né? Como que o juiz cria os quesitos do júri? Ele cria baseado nas teses de acusação e de defesa. Toda tese de acusação e toda tese de defesa, né, é pautada, é criado o quesito. Por exemplo, negativa de autoria, legítima defesa, violenta emoção, homicídio privilegiado. Tá vendo? Todas essas teses assim, né? Eu vou alegar confissão, é uma tese, né? Eu vou criar essa tese e o juiz vai fazer a avaliação dos quesitos. Ele deve ter feito os quesitos de maneira capenga em Brusque, a advogada deve ter pedido, questão de ordem, inclui o quesito, não inclui. Qual é o procedimento, na minha visão, técnico? Consigna em ata. Consigna em ata, saiu a decisão, recorre para o tribunal. Agora, por isso que eu acho que a palavra certa, ainda que eu não conheça os detalhes do processo, seria precipitação. Eu acho que ela se precipitou e acabou gerando, né, anulação do julgamento em razão do abandono do plenário. Tá? Volto à fita agora. 1, 2, 3, da letra A até a letra P e 5. Tudo que você não achar nesses incisos, você vai colocar no inciso 4. Olha o que diz o inciso. Não sei se para vocês fica grifado o inciso 4 aí na tela. Fica? Tá. Omissão de formalidade que constitui elemento essencial do ato. Lembra do laudo pericial na prova da ordem? Pois é, tinha laudo pericial, mas foi feito por um perito que não era oficial. Só um, eram dois, foi feito só por um. Faltou uma formalidade que era essencial ao ato. Olha como é que funciona uma audiência de instrução e julgamento. Presta atenção, artigo 400 do CPP. Numa audiência de instrução eu vou ouvir a vítima, as testemunhas indicadas pela acusação, as testemunhas indicadas pela defesa, peritos, acariações e reconhecimento e interrogatório. O interrogatório é o último ato. Rigueto, e se eu colocar o interrogatório em primeiro? Faltou uma formalidade que era essencial para o ato. Como é que eu faço um reconhecimento de pessoas? Eu posso reconhecer uma pessoa pelo buraco da fechadura da sala do delegado e lá dentro só está o acusado? Não. Descreva o criminoso. Ele é alto, baixo, gordo, magro, careca, cabeludo. Reconheceu. Reconhecido, pegou as pessoas com características semelhantes, coloca na sala própria. Na sala própria você vai reconhecer. Não, Rigueto, mas não seguiu essa formalidade. Omissão e formalidade que constitui elemento essencial do ato.
Eu contei para vocês o caso do rapaz de Araranguá, né? Do da maconha, com a PM lá e assim por diante. No curso do processo, eu entrei nesse processo depois da resposta à acusação, ou seja, as testemunhas já haviam sido arroladas. Eu cheguei para a juíza e falei, Excelência, eu gostaria de trocar uma testemunha. Tira esse aqui que não sabe porcaria nenhuma e deixa eu ouvir a mulher dele. Ela, doutor, essa troca não tem previsão legal, porque eu só posso trocar se a testemunha não for intimada, se tiver doente, assim por diante. Eu falei, eu sei, Excelência, mas em nome do princípio da busca da verdade real, em nome do princípio do contraditório da ampla defesa, eu gostaria de ouvir a esposa no lugar do João que não sabe nada. Ela falou, indefiro. O que que eu estou alegando? Cerceamento de defesa. Eu estou voltando lá no início, vou voltar aqui, ó, lá no início, tá? Para mim, prepondera o interesse privado, é o meu interesse que está sendo afetado. Ela não pode decretar de ofício. Se eu não falasse nada, o ato se convalidaria. Eu pedi para ela 3 vezes já. Eu aleguei sempre nas audiências e eu fazia requerimentos para ela e ela negou. Sabe quando é que eu aleguei? Nas alegações finais. Na sentença, ela na verdade não reconhece. Eu aleguei no recurso para o tribunal. E assim eu vou continuar alegando. Ah, mas só pode ser alegada por quem não lhe der causa. Não, tudo bem. Até foi interessante porque ela não atacou esse ponto. Ela disse que, né, querendo ou não, não fui eu que dei causa. Né? Eu entrei depois no processo, ou seja, já estava errado antes. E eu estou tentando falar de questões principiológicas, busca da verdade real, contraditória para a defesa, né? Ou seja, eu tenho plena convicção que o depoimento da mulher dele vai ser muito mais importante que o depoimento das outras pessoas. Sabe o que ela disse para mim? Ah, doutor, mas daí o senhor ouve ele no júri. Tá, mas eu não quero que eu ouvir ele no júri, eu quero ouvir ela antes para que ele não vá a júri. Ah, pois é, mas eu indefiro. Eu aleguei. Para mim, faltou uma formalidade que era essencial para o ato. Então, assim, ó, tudo que você se deparar num processo, tá? Que você perceba. Por isso que é tão importante, não que a matéria desse semestre não seja, mas a do semestre que vem, a do sexto período, é uma matéria prática. É uma matéria que vai mostrar para você, principalmente você que não faz estágio no direito ou não faz estágio na área penal, você vai conseguir visualizar no quadro o processo. E se você visualiza o processo e começa a entender as fases do processo, o que que eu faço há 25 anos? Eu olho para os processos que eu atuo e eu tenho na cabeça como é o processo. Então eu vou monitorando passo a passo dos eventos para ver se eles seguiram a lógica processual. Se eu encontro alguma falha, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar ver se eu encaixo no 1, no 2, no 3, da letra A, letra P, ou no 5. Se não estiver nesses exemplos, eu encaixo no 4. Olha esses exemplos que eu dei agora há pouco. Citação, está no 3. Falta do laudo pericial, está no 3. Falta de intimação do réu, está no. Falta de advogado, está no 3. Mas olha só, o reconhecimento mal feito, não tem, então está no 4. A inversão na ordem das testemunhas, passou o advogado para o juiz, o réu para frente e ouviu por último a vítima, não está no 3, está no 4. Né? O perito que não era oficial lá, não tá em nenhum, está no 4. Então, tudo que eu não achar, eu vou colocar no inciso 4, que é a tese, né, que é o coringa, certo? Que eu uso dentro do processo em si. Tá? Ficou claro para vocês? Deu para entender a dinâmica do processo? Deu para, né, corrigir, obviamente, principalmente o Vadmec? Minha maior preocupação é a correção do Vadmec, tá? Para que vocês possam, obviamente, é, é, ter esse comando, obviamente. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. É, Ops. Eita, que agora não estou conseguindo. Peraí. Segura as pontas aqui. Segura as pontas. Deixa eu ver um negócio aqui só. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma jogada diferente aqui. Quero passar só um detalhe para daí a gente fechar essa jogada aqui. Então, assim, ó, se ficou claro, esse material, eu não lembro se eu já mandei esse slide para vocês. Alguém lembra de. Você chegou? Não, prof. Não? Tá. Não. Eu vou disparar. Eu vou disparar esse slide para vocês aqui, tá?
para poder, na verdade, vocês darem uma olhada. Os videozinhos que a gente tem ali, né, que falam sobre nulidade, ajudam um monte, certo, nessa explicação. E a ideia, obviamente, é, né, como eu falei para vocês, na próxima quinta-feira, então, trazer o VADMECO com as anotações, e com esse VADMECO, na verdade, a gente vai fazer o quê? Trabalhar com o tema centro de nulidades, né? Vamos observar, vai ser eu acho que vai ser uma atividade assim, ó, que vai começar às 7 horas da noite, 7h15, até umas 8h30, e até o intervalo eu acho que a gente mata, na verdade. E aí, na sequência, tá? Eu já devo estar fechando as notas. Não esqueçam do envio do trabalho até a noite anterior, porque eu já consigo ir corrigindo os trabalhos, né, no dia da prova, e aí a gente consegue fechar o ciclo ali, né, no dia 3 e encerrar. Eu lanço as notas, né, e aí quem tiver, obviamente, problema depois, Rigueiro, faltou 11, tô com 50 faltas, aquele esquema todo, aí a gente vai ajustar, né, esses ponteirinhos aí para encerrar o procedimento. E aí eu vou fazer o seguinte também. Esse link de hoje, tá? Deixa eu fazer o seguinte aqui, deixa eu encerrar a nossa gravação, peraí.